essa sexta-feira e nós vamos estar compartilhando juntos aqui. Aleluia. Naquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos para maltratar alguns da igreja. Ele matou a espada Tiago, irmão de João. E vendo que isto agradava aos judeus, continuou e também mandou prender a Pedro. Isto aconteceu na festa dos pães ázimos. E havendo prendido, lançou no cárcere sobre o encargo de 4 grupos de 4 soldados cada um, para o guardarem com o propósito de exibi-lo diante do povo depois da Páscoa. Enquanto Pedro estava sob custódia do cárcere, a igreja orava continuamente por ele, com muito fervor diante de Deus. Depois nós vamos dando prosseguimento na palavra. Fiquei meditando que nos dias da igreja, nos dias do começo da nossa igreja, da nossa fé cristã, há 2000 anos atrás, mais ou menos no ano 44, né, da atual dispensação. Ano 44 foi quando acontece um profeta, parece um profeta. Ele tinha o dom de profecia. Aqui no versículo, depois você pode conferir lá no versículo 28, chamava Ágabo, dando a entender pelo Espírito que haveria uma grande fome por todo o mundo. O que ocorreu nos dias de Cláudio. Esse profeta levantou e deu uma profecia na igreja e falou assim: olha, vai acontecer uma grande fome na Judéia. E além da grande fome que aconteceu, junto com a grande fome, se levanta uma grande perseguição. Você já parou para pensar fome e perseguição junto? E não era fácil, tudo por quê? Tudo porque os discípulos, os crentes, os líderes, não haviam entendido. Eles ouviram, mas não entenderam o que Deus estava falando para eles. Ele disse: ide, fazei discípulo de todas as nações. Só que eles não entenderam. Eles ficaram em Jerusalém, regozijando, se alegrando, recebendo dons de Deus, cura, libertação. Muita coisa acontecia. A prova é que nós temos esse profeta, esse Ágabo. Ele até profetizou uma vez, o apóstolo Paulo estava junto com ele mandou que o apóstolo Paulo arrancasse da cinta. Ele arrancou a cinta. Ele amarrou os pés, amarrou as mãos do apóstolo Paulo. Ele falou assim: olha, da mesma forma que eu estou fazendo aqui, o dono desse cinto vai ser amarrado lá em Jerusalém. Profeta. Então tinha assim, prodígios, maravilhas, sinais que aconteciam no meio da igreja. Profecia de Deus, revelação de Deus. Então a igreja usufruía, a igreja gozava dessas prerrogativas poderosas dos dons do Espírito Santo. E o mesmo profeta, ele fala que uma grande perseguição, primeiro ele fala da fome, né? Uma fome. E depois vinha uma perseguição, porque a igreja estacionou. Nós queremos só adorar para nós. Nós queremos só juntar para nós. Nós não queremos ter perder o nosso tempo de ficar indo para lá e para cá, abrindo célula, indo de casa em casa, levando a palavra. Não. Nós queremos fazer de uma seguinte forma, nós queremos estacionar. E aí eles estacionaram. E até ficou uma igreja organizada, uma igreja bonita. Aonde lá no capítulo, me parece no capítulo 6 de Atos, ele fala, capítulo 6 ou 7, fala assim que eles reuniram entre si 6 ou 7 homens cheios do Espírito Santo, homens que tinham um bom testemunho, para quê? Para
organizar as cestas básicas das viúvas que estavam sendo deixadas para trás, tanto as gregas, as hebreias. Começou uma contenda no meio da igreja, que as hebreias recebiam mais alimentos do que as gregas, né? E aí eles separaram seis ou sete homens poderosos no espírito, para administrar alimento. Você veja que, se olhar na palavra de Deus, como que a igreja, irmãos, ela perde o rumo. Ela perde o rumo. Jesus queria, quando aconteceu o derramamento do Espírito Santo em Pentecostes, era para que a igreja espalhasse por toda a terra, até os confins da terra, né? Para Samaria, Judéia, a região toda ali da Palestina, era para ser alcançada exatamente quando derramou o Espírito Santo, porque ali naquele dia da festa tinha pessoas de várias nacionalidades falando, né? Cada um ouvia falar na sua própria língua. Parecia ali que tinha uma videoconferência ali naquela hora, né? Uma videoconferência, cada um escutando na sua própria língua. E ali parou somente naquela época. A igreja estacionou. Mas aí, quando a igreja estaciona, nós vamos ver aqui na palavra de Deus o que acontece. Fome veio na terra. Veio fome sobre a terra. E uma grande perseguição se levantou. A prova da perseguição que mataram Tiago. Né? Estevão, né? Estevão foi apedrejado na praça. E levantando perseguição. Eu vejo que quando a igreja sai do prumo, quando eu falo igreja sai do prumo, eu falo a pessoa, né, com o seu ministério, com a sua liderança. Quando ele é um líder, ele tem as suas células, ele tem o seu grupo, ele faz os seus discipulados, ele começa a enfraquecer. E quando ele começa a enfraquecer, ele começa a se desviar do propósito de Deus, sabe o que vem? Irmãos, é bíblico um negócio desse, é bíblico. Vem tribulação, vem perseguição e vem dificuldade. É incrível, né? E nós olhamos aqui que Deus preservando, olhando a igreja, uma igreja viva, uma igreja poderosa, uma igreja cheia do Espírito Santo, mas estacionar em quatro paredes, né? E o papel da igreja, o próprio nome, eclésia, é os chamados para fora. Buscar os perdidos, buscar os desviados, buscar os parados. Então, quando isso acontece, é o que nós olhamos aqui. A palavra de Deus está falando, naquele tempo, o rei Herodes estendeu as mãos para maltratar alguns da igreja. Imagina numa terra de fome e agora uma terra de maus tratos. Não ficamos muito longe, nós estamos vendo aí. Eu conheço essa região aqui há muitos anos. Eu nunca vi seca igual, irmãos. Estiagem igual. Secando tudo quanto é minas. Só nós perdemos umas 4 ou 5 minas de água antiga. Secando, a água está acabando do planeta. E olha que o planeta é conhecido como planeta água. E está acabando a água do planeta. Nós estamos aí na expectativa aí. Hoje eu estava vendo ali no jornal, estava falando de uma possível, né? Vamos orar para que isso não aconteça. 20 anos do plano real a explodir a qualquer momento, a entrar numa derrocada aí, uma bancarrota econômica no nosso país. Porque a igreja, Deus quer que nós alcançamos a igreja. Deus quer, irmãos, povoar o céu. Para povoar o céu, Ele precisa de líderes, homens e mulheres compromissados com Ele. Então, matou a espada a Tiago. Foi Tiago, é porque eu falei lá do Estevão, que também foi morto a pedradas. Irmão de João. Vendo que isto agradava os judeus, continuou também, mandou prender a Pedro. Isto aconteceu na festa do pão asmo, né? Depois da festa da Páscoa, que começava a festa do pão amargo, né? Então, começaram então a prender cristãos, que prendendo cristão agradava a política, né? Na verdade, o que estava acontecendo ali eram duas perseguições simultâneas, a perseguição política e a perseguição
religiosa. Eu vejo aqui, essa semana eu estava olhando na reportagem, Estados Unidos, um país de berço evangélico, de colonização evangélica, e uma grande emissora de TV americana dispensou dois apresentadores de TV de muita fama nos Estados Unidos. Eles foram dispensados do serviço. Por que eles foram dispensados? Porque falaram que Jesus Cristo é o Senhor, só falaram isso. Nada mais que isso, manifestaram a fé, foram dispensados. E sem falar de tantas outras coisas que estão prontas aí para soltar, para levantar uma poderosa perseguição contra os crentes. Irmãos, é o momento da igreja preparar para essa batalha aí. Mas nós podemos evitar se quiser. Eu estava falando, a igreja brasileira pode evitar se quiser. Se todo mundo, né, entender o que Jesus estava falando, ide, fazei discípulos de todas as nações, né? Ide. Então, esse enfraquecimento por conta da religiosidade, por conta da tradição, enfraqueceu a igreja. Mas, olhando aqui para essa perseguição política, religiosa, de um lado estava a política de Herodes, de outro lado estava a política religiosa, porque Herodes queria agradar os religiosos, né? Os religiosos. A gente sabe que sempre por trás de uma perseguição, sempre tem uma religião maior por trás. Sempre tem uma religião por trás. E havendo prendido, está escrito aqui, lançou-o no cárcere embaixo do encargo de 4 grupos de 4 soldados, cada um e com o propósito de exibi-lo diante do povo depois da Páscoa. Espetáculo, espetáculo. Matar cristão é o espetáculo. Lá no Irã é assim hoje, né? A gente sabe. No Irã, na Síria e outros países aí da famosa conhecida como Janela 1040. Ali, a matança de judeus, país aí dos muçulmanos aí, é onde estão matando muitos cristãos. Enquanto Pedro estava sob custódia no cárcere, a igreja continuamente orava por ele, com muito fervor diante de Deus. Tem uma arma nas nossas mãos, nós temos uma arma poderosa. Essa arma poderosa está nas suas mãos, irmãos. Essa arma é além do poder político. Essa arma vai além do poder religioso, é além. Oração. A oração abre portas, a oração quebra as estruturas. A oração traz salvação para as pessoas. A oração traz cura. Agora eu achei interessante, parem e pensem na situação de Pedro. Situação de Pedro. Nós vamos lá no começo, quando Jesus começou o seu ministério após João Batista. João foi recolhido no cárcere. João ficou lá. João Batista. E agora nós olhamos aqui, Pedro no cárcere. Exatamente quando Jesus escolheu os 12, os discípulos de João mandou ver se Jesus realmente era o Messias, porque ele estava preso. Jesus não foi lá não tirou ele da prisão, não tirou. A ponto que ele foi decapitado. Ele não tirou ele da prisão. Amém? João não foi tirado da prisão, mas agora Pedro estava na prisão. Para cada caso, Deus tem um propósito. Deus tem um propósito, né? Eu vejo que quando Pedro começou a pensar, naquele momento, deitado, estava só de roupa de dormir. Só de roupa de dormir, com 4 soldados vigiando, né? Numa situação à noite anterior, o Herodes propunha exibi-lo ao povo. Pedro dormia entre 2 soldados e preso com 2 cadeias, e as sentinelas guardavam a prisão diante das portas.
Ele era um preso assim, muito vigiado, muito vigiado. Se fosse hoje, talvez mandasse para uma prisão aí, perigosa aí, desse pessoal aí de prisão, de segurança máxima. Ele estaria guardado em segurança máxima, pelo jeito aqui, mudando os guardas, sentinelas, vigiando. Tudo passava, eu vejo que passava na cabeça de Pedro. João Batista estava preso, ele morreu, foi decapitado, agora eu estou aqui. Era para ele estar murmurando, estar guardando mágoa no coração de Jesus, porque Jesus não tirou ele de lá, agora me coloca numa situação dessa. Você não vê esse sistema, né, de pensamento, irmãos, negativo, murmurador, reclamador. Não. A Bíblia fala aqui que estava dormindo a noite anterior, no dia em que Herodes se propunha a exibi-lo ao povo. Pedro dormia entre 2 soldados, preso com 2 cadeias, e as sentinelas guardavam a prisão diante das portas. Que situação? Prisão, segurança máxima, os pés amarrados, as mãos amarradas, dormindo só de pijama, não sei que tipo de pijama que era, porque depois, mais para frente, nós vamos ver ali que ele precisou de colocar outro tipo de roupa. Uma situação complicada. Amarrado, preso. Mas eu achei interessante, irmãos. Interessante, a palavra de Deus é muito forte. É muito forte. Eis que ali apresentou-se um anjo do Senhor. Um anjo. Você vê que o anjo não foi lá, na cela onde estava João Batista. Mas o anjo se apresentou lá na cela aonde estava Pedro. Olha lá. E ali se apresentou uma luz, resplandeceu no calabouço. A tradução minha fala calabouço. Só para a gente ter uma ideia aonde Pedro estava. Só porque ele servia Jesus. Só que ele era salvo por Jesus. Tem gente, irmãos, que barateia muito a nossa fé. Deixa a igreja por qualquer motivo. Eu fico vendo aqui a situação onde Pedro se encontrava. Calabouço. Ele tocou nas costas de Pedro. Pedro estava tão tranquilo, tinha tanta confiança em Jesus, tão sossegado, que nem o anjo, a presença do anjo, acordou Pedro. Presença do anjo. Coincidência. Irmão, talvez você receba na sua casa a presença de anjos. Amém? E às vezes um anjo precisa até te acordar. Mas aqui, nesse caso específico, nós percebemos aqui a sua total entrega a Jesus. Total entrega para Jesus. Num calabouço, amarrado os pés, amarrado as mãos, tirou as sandálias, ficou com uma roupa simples só para dormir mais leve, esperando a hora da morte chegar. Você já pensou você se preparar para a morte? Dormir tranquilo, sossegado. Né? É muita confiança. Eu acho que se fosse alguma outra pessoa, já ia pedir um psiquiatra presente, tomar uma injeção de calmante, ou tomar um diazepam, um Rivotril, uma overdose de Rivotril para poder apagar, ou então um Dormonide, que é mais forte, né? Apagando, para mim, possa vencer esse negócio, quero vencer. Mas eu vejo aqui, que além disso, Pedro já era um homem de experiência. Deus já havia soltado ele da prisão, de repente, prenderam Pedro, daqui a pouco ele estava lá no templo pregando outra vez.
Ele estava acostumado com milagres. Ele aprendeu a confiar no Senhor. Amém? Confiança. Haja o que houver. Venha de onde vier. Deus está comigo. Está contigo. Venha o que vier. Estou confiante em Deus. Amém? Confiar no Senhor. Nessa hora é difícil, irmãos. É difícil. Eu sei que é difícil. Mas chega uma hora que Deus condiciona o coração. Para que você possa confiar nele. Veja um homem aqui, tranquilo. Ali apresentou-se o anjo do Senhor. Uma luz resplandeceu no calabouço. E ele tocou nas costas de Pedro. E despertou, dizendo: levanta-te depressa, e as cadeias caíram. O anjo chegou acordando. Será que o anjo tem que acordar alguém aqui hoje? Será? Acorda, anjo, acorda ela, acorda ele. Dá uma chacoalhada nele ali, acorda. O anjo precisou acordar Pedro. Às vezes nós precisamos ser acordados pelo anjo mesmo, viu, irmãos? Precisamos. Aos teus anjos dará ordem a vosso respeito para guardar todos os teus caminhos. Deixa o anjo operar, ajudando aí. Amém? Levanta. A luz resplandeceu no calabouço. Você já pensou no calabouço? Uma vala, uma escuridão, um buraco, um beco sem saída. Uma luz brilhou. A luz, irmãos, eu sinto essa luz aqui tão forte. Amém? Eu creio que o Senhor quer fazer algo aqui hoje. Creio. Porque a palavra do Senhor, ela é rica e é poderosa. A primeira coisa que ele fala, que eu até contei para os irmãos aqui na vigília: levanta-te depressa. Deus tinha pressa em tirar Pedro da prisão. Deus tem pressa em te tirar, irmãos, das amarras, daquilo que te prende, entendeu? Quanta coisa que prende a vida da gente, irmão. Se você não ficar esperto, você fica preso nas coisas. Preso nas coisas desse mundo. Não é verdade? Preso nas contas. Preso os demônios aí, prendendo as pessoas com insônia, prendendo as pessoas com depressão, prendendo as pessoas. Olha, Deus tem pressa em querer te libertar. Eu enxergo hoje, irmãos, que visão do MDA, sabe? Visão do MDA é uma igreja também, além de significar outros significados. Eu vejo que é uma igreja curada, é uma igreja liberta, é uma igreja sarada, é uma igreja sã. Para isso nós vamos ter agora, em breve nós teremos aqui o nosso encontro com Deus. Encontro com Deus é lugar onde acontece, aonde o milagre acontece. Você que ainda não fez, viu, irmãos? Você que ainda não fez, faz o possível, sabe? Coloca lá na sua agenda. Não vou marcar nada nesses dias. Daqui a pouco nós vamos estar mostrando nos próximos domingos o dia do encontro com Deus. Mas já começa fazendo com o seu coração. Olha, eu quero fazer esse encontro com Deus, que é uma igreja liberta, uma igreja sarada, uma igreja curada. É isso que nós queremos. Não é uma igreja cheia de mazela, cheia de depressão, cheia de sofrimento. Não! Jesus quer te abençoar. Amém? Libertação. Levanta-te depressa. As cadeias caíram das suas mãos. Cadeia caiu das suas mãos. Eu estava contando para o irmão que esses dias atrás eu fui fazer um trabalho de libertação, quebra de maldição numa igreja tradicional. A princípio falei para ele: ó, seu pastor não vai aceitar esse negócio de quebra de maldição. Aí ele, não, mas faz o que nós estamos precisando aqui. Aí eu fui fazer. Fiz o trabalho lá, Deus operou, até foi bem rápido, foi só o tempo do culto e fui embora.
Passado mais de 2 anos, um dia encontrei com ele vindo de São Lourenço. Dei carona para ele. Ele é presbítero daquela igreja. Aí ele pegou e falou para mim assim no caminho. Falei, olha, eu vou falar uma coisa para você. Fazia muitos anos que eu não conseguia dormir. Eu tinha uma insônia terrível. Mas aquele dia da quebra da maldição, de lá para cá, nunca mais eu tive insônia. Fui curado. Sabe o que é isso, irmãos? É Jesus liberando libertação, cura, você entendeu? Deus quer curar a igreja. É para a igreja que ele deixou, irmãos, esses dons. É para a igreja. Não é para outro povo, é para a sua igreja. Aleluia. Se você faz parte da igreja do Senhor Jesus, toma posse aqui essa noite, amém? Toma posse da bênção. Uma luz resplandeceu. Levanta-te depressa. Cadeias caíram das suas mãos. E acrescentou o anjo. Olha o que o anjo acrescenta. Achei interessante essa passagem aí. Achei interessante. Esse versículo aqui falou forte comigo. Cinge-te e calça as tuas sandálias. Sabe o que eu achei interessante essa passagem aqui? Que o dia que o filho pródigo, eu até contei aqui esses dias para os irmãos. No dia que o filho pródigo encontrou com o pai, ele chegava com o pé no chão, cheio de poeira, vendido, abatido, magro, acabado, feio. E o pai chega e fala para ele, trazei a melhor roupa e ponha sandália nos seus pés. Sabe o que significava para o filho pródigo? O pai estava falando, você não é mais escravo. Não é mais escravo. Quem andava de pé no chão naquela ocasião, a cultura apontava para escravo, prisão. Pessoas que vivem a vida amarrada, vivem acorrentada. Mas olha aqui agora, irmãos, a primeira mensagem do anjo. Calça as tuas sandálias. Você, a partir de hoje, Pedro, não é mais preso, mas você não é escravo do sistema, mas você é livre. A mensagem da libertação, a mensagem, irmãos, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. De repente o pai fala para o filho pródigo, coloca a melhor roupa, coloca a sandália nos seus pés, coloca um anel nos seus dedos, direito de herança, mas nesse caso aqui, o anjo vai ali, irmãos. Ele poderia ter saído da forma que ele estava, ele poderia sair só com as vestes, mas ele fez questão de falar para ele, coloca as tuas sandálias. Você não vai ser conhecido, Pedro, o Pedro preso. O crente que vive preso. O anjo chega e fala, coloca nos seus pés. Você era preso, mas agora você está livre para adorar, para glorificar, para exaltar o nome do Todo-Poderoso. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor, irmãos. Tem muita bênção aqui, irmãos. Versículo 9. Pedro, saindo, seguia. Não compreendia que era realidade o que estava sendo feito por intermédio do anjo, mas julgava que estava tendo uma visão. Não estou entendendo nada. Deus está fazendo, eu não estou entendendo nada. Você vai ficar de pé, irmãos? Amém? Talvez você não esteja entendendo o que eu quero te falar. Talvez você não está entendendo que você não está vendo o anjo aqui.
Talvez você não esteja entendendo. Quantas vezes que eu participei de cerimônia de maio, dos anjinhos, eu tinha uma visão distorcida de anjo, eu achava que os anjos eram aqueles anjinhos, criança de asa. Nada disso, irmãos, nada disso. Eu cresci naquela cultura, achando que os anjinhos eram enfeite de Deus. Enfeite. Porque eram cor-de-rosa, era azul, amarelo, parecia anjo, tudo quanto era cor. Participei desses negócios. E eu tive essa visão distorcida, achava que enfeitava. Mas sabe o que o anjo faz? É aquele que está às nossas expensas, nossas ordens. O anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem, os livra de todo mal. Aos teus anjos dará ordem ao vosso respeito para te guardar em todos os teus caminhos. Eu queria que você tivesse ciência e consciência que nós temos aqui Manaim acontecendo no nosso meio. Que é isso, pastor? Manaim está acontecendo aqui no nosso meio. Está acontecendo. É um acampamento de exército de anjos que trabalham por nós aqui essa noite. Saiba como ganhar multidões para Jesus sem deixar de cuidar bem de cada cristão. Conheça a visão do MDA, o modelo de discipulado 1 a 1 em ação. Saiba mais através do site visãomda.com.